Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, amém? Minha filha também. Glória a Deus. Cabe a nós hoje aqui estar compartilhando uma palavra aos corações. Deus tem falado comigo esses dias e a gente vai trazer um pouco daquilo que Ele tem falado. Quero aqui também deixar um abraço. Meu sobrinho Henry está lá em casa assistindo no YouTube. Ele falou que ia ver o tio dele na televisão. Henry, um grande abraço, viu? Meus queridos, deixa eu começar aqui. Todos os dias, ou alguma vez na nossa vida, tem situações a qual nós percebemos algo de errado. Só que com o passar do tempo, como a gente não se posiciona, não toma uma atitude, aquilo vai procrastinando, aquilo vai andando, a gente vendo aquilo errado, até que passa um ponto que a gente se acostuma, né? E no começo aquilo não incomoda, no começo até incomoda, mas com o passar do tempo deixa de incomodar. Eu quero ler um texto com vocês, para a gente entrar nessa palavra, porque hoje o Senhor faz uma pergunta para a gente. Até quando? 1 Reis, capítulo 21, capítulo 18, 21, diz o seguinte: o profeta Elias, ele estava em combate com os profetas de Baal. Eram 400 profetas, mas o Elias ali combatendo, brigando, né? Os profetas tentando chamar fogo para o altar, clamando por Baal, gritando por Baal enviar fogo naquele momento. E Elias, olhando tudo aquilo, ele faz uma convocação ao povo. Ele fala o seguinte: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva-os. Se Baal sirva-os. Então, a pergunta de hoje para a gente é isso: até quando andaremos cocheando em dois pensamentos? Até quando nós veremos muitas situações e não nos posicionaremos? Eu quero ler também um texto que vai completar isso aí, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meus queridos, muitas situações que a gente às vezes vai procrastinando, vai deixando, no início, a gente olha um problema, vê, só que não resolve. E por não resolver num dia, não resolver no outro, no final a gente acaba se acostumando com aquilo. Exemplo, tem gente que se acostuma com frieira. É horrível isso. Está coçando, não procura um remédio, não procura se tratar. Ah, mas é gostoso a coçar, e fica lá. Mas não se livra daquilo. Isso é ruim, porque coisas acontecem na nossa vida que a gente tem que dar um basta naquilo, para que Deus realmente movimente algo novo em nós. Porque se algo é ruim, pare e analisa na sua vida, pensa um pouquinho, o que você já acostumou, o que você já pensou em resolver e não resolveu, e está parado ali no tempo, mas você sabe que precisa resolver. Seja uma situação familiar, seja uma situação no trabalho, seja qual ela for, não se acostume, não se amolde, não deixe que isso roube isso de você, porque com o tempo a gente se acostuma, a gente ignora e a gente passa a aceitar aquilo. E o perigo é o seguinte: que o conformismo ele é silencioso, a gente não percebe que está deixando para depois, a gente vai levando, daqui a pouco, quando você vê, aquilo que precisava de uma mudança, de uma transformação, está lá, incomodando, depois eu vejo, e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Coríntios, lá, você se acostuma, você ignora, você aceita. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos, para a gente não se amoldar, né, não tomar a forma, entra junto com aquilo que Elias está falando lá no Velho Testamento. Quando Elias questiona o povo, a quem vocês vão servir, né?
automaticamente ele está dizendo assim, você vai servir a Deus ou vai servir os ídolos? Porque era uma guerra de altares naquele local. E hoje em dia a gente percebe essa guerra, só que de forma diferente. A tecnologia, várias outras situações, elas têm se levantado como altares, e a gente tem dividido a honra ao Senhor, dividido o tempo nosso, dividido, sabe, os recursos muitas vezes, e assim por diante. E quando não percebe, nós damos mais atenção àquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos leva para longe do Senhor, e a gente acaba se acostumando, ignorando, achando que aquilo é normal, né? Mas que não está mais incomodando, que não está mais te impedindo. Isso acontece na sociedade, acontece nas famílias, e infelizmente, esse acostumar com algo acontece também na nossa vida espiritual. Isso é um perigo. A gente não pode nos acostumar com algo que nos afasta do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo nos alerta a adotar um padrão de pensamento longe do mundo. Não vos amoldem ao mundo, não se conforme com o mundo. Sabe, no mundo nós vemos egoísmo, corrupção, imoralidade, orgulho, e viver apenas, muitas vezes, o prazer, viver apenas na busca pelo dinheiro e assim por diante. E é quando uma pessoa se encaixa nesse padrão sem questionar a sociedade. É quando nós esquecemos dos princípios da palavra e não tem nada a ver, vai levando devagarinho, vai se esquecendo dos princípios e vai abraçando aquilo que é mais fácil. Porque o mundo torna tudo mais fácil. Servir a Deus não é algo realmente simples, não é algo fácil. Se fosse, a igreja estaria lotada de gente. Nós teríamos que ter um estádio para acomodar todo mundo, porque as pessoas buscam o quê? Facilidade, praticidade, rapidez, né? Tudo mais prático. E a igreja com Deus não é assim. Deus tem um tempo dele, no jeito dele, na hora dele. E ele trabalha individualmente em nós, de forma diferente, em cada um aqui, né? Quando Deus te chamou, Deus te escolheu, ele começou a trabalhar na sua vida, diferente na vida do seu irmão, diferente na vida do outro, e assim por diante. Por isso que uns conquistam coisas rápidas e outros não tão rápidas. Porque uns precisam de um preparo maior, precisam de um tratar maior, precisam de um mover maior, de uma atenção maior. Mas aqueles que se deleitam diante do Senhor, se entregam realmente, aí aceleram o processo de transformação. Aí Deus tem a ferramenta necessária, que é o quê? A sua vontade, o seu desejo de mudança, e o Espírito Santo quer isso para transformar e mudar a nossa história. Enquanto nós ficamos fechados em nós, com os nossos argumentos humanos, falhos, esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo, nos afastamos, nos esfriamos, e deixamos realmente de ouvir. E isso vai nos afastando cada vez mais. E até quando a gente vai se conformar com isso? Até quando a gente vai olhar nós como cristãos? Nós vivemos numa ação que tem sido pervertida, com quebras de princípios, com situações de injustiça, onde eu não vou poder falar. Onde a corrupção, ela se alastrou em todas as áreas da sociedade. E às vezes a gente olha assim e fala, mas a corrupção é só na política? Não. Dentro da casa da gente, no ambiente de trabalho, nos mínimos detalhes, ela foi se alastrando, e os princípios foram quebrados, e famílias foram destruídas. E aí a gente vai se conformar com isso. Eu e você não podemos nos conformar em ver a nossa família sofrendo, em ver a nossa família perecendo, em ver o casamento indo de mal a pior e não fazer nada. Ah, ele é assim mesmo. Ele é um cavalo, ele é uma mula, mas é assim mesmo. Ele tem um temperamento forte. Até quando? Ele vai ter um temperamento forte e você vai viver infeliz. Ele vai viver infeliz, ela vai viver infeliz. Ela é uma mala, ela não sei o quê. Mas você que escolheu. Então, mas até quando a gente vai suportar isso? O casamento foi feito para viver, para ser bênção. Deus, ele planejou isso. Deus planejou algo para a gente sofrer? Como o mundo fala, você casou, você vai se enforcar, você está perdido. Todos esses adjetivos que vão trazer desânimo para quem quer casar. Casamento é uma bênção, é maravilhoso casar. Agora, se você quer manter seu casamento, você tem que cuidar dele.
Agora não cuida, e o inimigo sabe muito bem de uma força de um casamento, uma força de uma família, uma força de um filho sendo guiado pelo pai e pela mãe, e ele vai desestruturar de todas as formas, porque ele quer roubar isso de você. Agora, se você se conformar com essa vidinha medíocre, com esse casamentinho sem vergonha, vai viver só isso, sendo que Deus tem plenitude para o seu casamento, sendo que Deus tem uma vida para ser experimentado, não é assim que o texto fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no seu casamento, no seu trabalho, aonde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés. E é isso que funciona. Mas eu não posso me conformar com algo que me incomoda. Eu tenho que me posicionar e fazer alguma coisa. Eu não posso me moldar. Porque, meus queridos, o mundo quer moldar a mim, moldar a você, mas Deus, Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer todos os dias nos transformar. Há algo em nós que precisamos de transformação todos os dias. Porque se a gente se afasta um pouquinho, é o suficiente para Satanás aproveitar a deixa. Então, todos os dias a gente tem que estar nos pés do Senhor, todos os dias a gente tem que estar clamando por Ele. Porque Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não quer que permanecemos dessa mesma maneira. Ele quer nos levar além. Ele quer que experimentemos algo novo dele. Ele quer que os planos que Ele sonhou para nós sejam concretizados. Não é assim que está lá em Jeremias 29:11? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês possam, olha só o texto, para que vocês possam experimentar. É isso mesmo? Espera, vamos lá. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Terei achado de vós o Senhor, e farei o quê? Mudar a vossa sorte. Mas eu tenho que ter o quê? Uma atitude. Eu não posso me conformar na vida que eu estou. Talvez você olhe para o seu emprego e fale assim, mas eu ganho pouco. Você ganha pouco porque não se prepara. Você ganha pouco porque não corre, não se movimenta. Não é você que ganha pouco, porque o mercado está aberto para todo mundo ganhar bem. Mas só ganha bem aquele que se esforça, aquele que trabalha, aquele que busca, aquele que, sabe, vai arrancando, abrindo caminhos. Preguiçoso não chega a lugar nenhum, não. A Bíblia diz em Provérbio o caminho do preguiçoso. Então, nós não podemos nos conformar. Se a sua vida não está legal, faça uma análise dela. Observe cada detalhe na sua vida. Você faz assim, minha vida sentimental está legal, o que eu preciso mudar? Eu não posso me conformar dessa maneira. Estou com 50 anos, não casei ainda, como é um negócio desse? Por que eu não casei? O erro está em mim? Eu que sou o problema? Onde que está? Senhor, mostra para mim, que eu preciso mudar. Alguém tem que querer viver do meu lado um pouco. Não sou tão ruim assim. Faça uma análise, porque às vezes a gente está vivendo numa ilusão, achando que é gente boa, mas a gente não é. Às vezes tem algo ali que precisa ser trabalhado pelo Senhor, para a gente dar certo, porque Deus fez você para dar certo, amém? Quando Ele sonhou e chamou você pelo nome, você aceitou Jesus, é porque Ele já tinha um plano estabelecido, antes mesmo de você nascer. Quando você aceitou, foi dado um start ali para o plano começar a entrar em ação na sua vida, a transformação começar a movimentar a sua vida. Mas não podemos nos acomodar. Até quando vamos ficar parados? A gente está vendo que o certo virou errado e o errado virou certo. É um perigo. A gente não sabe nem o que pode ou não pode falar, porque a sociedade está doente. E até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando não vai ter a firmeza? Até quando vai se conformar em passar necessidade? É horrível. Já ficou sem dinheiro? É bom ou ruim? É desesperador. Quando você precisava de 10 reais, não tinha os 10 reais. Mas a gente, sabe, às vezes se conformava, é assim mesmo. Assim mesmo não. Há um rio de possibilidades para que eu e você possamos prosperar. Deus é o Deus da criatividade.
Deus colocou algo em mim e em você que é único, que você pode despertar e disso aí viver bem. Você viver bem com a sua família, não passar necessidade. Olhe para você, o que você sabe fazer. Não passe aperto, olha, se revolte com a situação. Sabe, você olha assim e fala assim, eu não aguento mais isso aqui, eu vou mudar essa história. Senhor, vem comigo. Está entendendo? Chama o Senhor para o seu projeto. Em Provérbios 16 diz, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Talvez você não tenha plano nenhum, não apresentou nada para o Senhor, está esperando um Bolsa Família, está esperando um auxílio de alguém, está esperando alguém te ajudar. Meu filho, se você não se ajudar primeiro, ninguém pode te ajudar. Se eu não levantar meu bumbum da cadeira e sair de manhã para trabalhar, ninguém vai bater na minha porta e vai trazer aqui, ó, volte 10 mil reais para você passar o mês. Se aparecer, recebe, amém? Mas não é assim que funciona. Nós temos o quê? Que agir. Por isso que nós temos que sair do conformismo, sair da mesmice e movimentar os céus, partir para deixar que Deus realmente movimente o nosso coração. E na Bíblia a gente vê vários personagens que mudaram a história, e a gente fala deles hoje porque eles não se conformaram, eles não se moldaram à situação a qual eles estavam vivendo. A gente percebe isso na vida de Daniel, jovem levado escravo para a Babilônia, onde foi colocado diante dele situações para ele se corromper, para ele se contaminar, mas ele não se contaminou. Vamos comer dos manjares do rei. Ele falou, não, eu quero comer só a minha comida mesmo, as verduras, a sua dieta dele lá. Não comeu das guloseimas, não se entregou aos prazeres. Deus honrou aquele homem de uma forma extraordinária. Então, não deixou se contaminar. E hoje, olha que vivia uma pressão, porque naquela época, vira e mexe, eles chamavam Daniel para resolver alguma coisa. Sempre tentavam, lançaram ele na cova dos leões, fizeram tantas situações com ele, e ele suportou as pressões. Não se amoldou à pressão que ele estava vivendo, mas ele o quê? Venceu, porque ele estava aqui, confiante no Senhor. Por isso nós precisamos manter firme a nossa integridade. E integridade é fazer certo quando ninguém está vendo. É fazer correto. Não é porque o seu patrão não está lá que você vai dar um migué nele. Ele não está vendo, mas Deus está vendo. Então, não se iluda, seja correto, seja excelente naquilo que você vai fazer e deixe o Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Nós olhamos a vida de José. José era escravo na casa de Potifar. Tudo que ele tocava prosperava. Mas a mulher de Potifar queria corromper ele, queria prostituir o rapaz. Tentou, mas o que ele fez? Jamais farei isso contra o Senhor, o meu Deus, e contra o meu patrão. E foi embora. Foi acusado injustamente, foi preso, ficou 2 anos preso por uma situação que ele não cometeu. Mas ele o quê? Não abriu mão dos seus princípios. Ele não se amoldou a um desejo, a uma facilidade. Você imagina, se ele cede, quantos benefícios, teoricamente, ele poderia receber daquela mulher? Mas não é assim que funciona. Ele negou aquilo, que era o pecado, para assumir um trono, assumir um governo de uma nação. Às vezes, uma isca que Satanás está colocando na sua frente, está impedindo de você de governar coisas grandes. Então não caia, abra os vossos olhos, e não se acovarda, não se amolde, não fique quieto, não fique em silêncio, parta para cima. Porque hoje, a imoralidade virou entretenimento. E a igreja é o peso moral que resiste a tudo isso. Os princípios do Senhor que regem a humanidade é a palavra do Senhor. E isso confronta com o mundo lá fora. Então, mas o caráter ainda é mais precioso, o seu caráter é precioso. Por isso, todos os dias, ore, Senhor, transforme o meu caráter. Não se acostume em fazer coisas erradas, não se acostume
com a imoralidade, não se acostume com nada disso, mas se levante e mude a situação. Senhor, eu preciso de cura, eu preciso ser transformado. O Senhor vai lá e transforma, o Espírito Santo vem, Ele está conosco. Jesus disse antes de subir aos céus: eu vou, mas enviarei para vós o Espírito da verdade, e Ele vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos saber é clamar ao Espírito Santo que Ele vai nos ajudar, Ele vai abrir nossos olhos, Ele vai nos dar entendimento para que possamos prosseguir. Olhamos a rainha Esther. Mardoqueu odiava os judeus, fez um plano para que todos fossem mortos. E nesse caso, até a rainha Esther, que era judia, ela seria morta também. Mas ela, como rainha, ela não ficou em silêncio. Ela se levantou, convocou um jejum. Se tiver que perecer, pereci, mas vamos. Foi diante do rei, que não era tão simples ela ir diante do rei, se posicionar, colocar. Mas olha o livramento que Deus deu. Por quê? Uma atitude, um posicionamento, uma ação foi levantada, foi feita. Ela não ficou assim só. Coitado do povo. Vou dar um jeito aqui de me livrar. Não, ela entrou na guerra junto. Ela jejuou junto. Ela se posicionou. Por isso, meus queridos, até quando você vai ficar parado? Olhe para a sua vida, até quando você vai aceitar situações que estão te incomodando, continuar te incomodando? Situações que estão te humilhando, continuar te humilhando. Até quando? Levante-se. Sabe, Deus está em você. Em 1 João capítulo 4, verso 4, diz: maior é o Espírito que há em vós do que o Espírito que há no mundo. Então, tudo que nós precisamos está dentro de nós. Temos o quê? Que ativar. Então, olha só, a rainha Esther, mesmo diante, olha a frase, olha, o silêncio diante do erro é cumplicidade. Às vezes você está vendo algo errado e não se movimenta, acaba sendo cúmplice daquela situação. Fuja disso, se posicione, se levante contra o pecado, se levante contra a corrupção, se levante contra aquilo que quer destruir sua casa, sua família, mas não se conforme, Deus tem algo realmente extraordinário para nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai movimentar a nossa vida, porque Deus se move com quem se move. Se eu e você nos movimentarmos, Deus vai movimentar a mão dele a nosso respeito. Muitas pessoas esperam Deus mudar tudo primeiro. Não é assim que funciona. A palavra diz que o Senhor sonda e conhece as motivações do nosso coração. Tudo o que nós fazemos, há um motivo por trás a qual nós fazemos. O que você faz tal coisa? Por que você levanta de manhã? Tem um motivo, tem uma ação nisso. Aonde você quer chegar no seu trabalho? Há uma motivação para você. É só pelo salário? Você entende? Por que você tem essa profissão? Qual a motivação que levou você a isso? Por que você vem na igreja hoje? Responda para você, por que você veio aqui hoje? O que você espera receber do Senhor? O mínimo que seja de ação, já movimenta, já é algo diferenciado. Você não está parado, esperando a cair do céu, mas está movimentando. Por exemplo, o Mar Vermelho, o cajado, o mar só abriu quando Moisés levantou o cajado. Se ele não tem uma ação de confiar no Senhor e ir e tocar nas águas, o mar continuaria fechado. As águas do Jordão, quando o povo precisava passar com a Arca da Aliança, o sacerdote, ele só abriu quando os sacerdotes entraram no rio. Aí o mar que se abriu, o rio, o Jordão, parou de correr e eles passaram a seco. E a gente olha na história de Davi, Davi só é lembrado da maneira que é, porque ele tomou uma atitude. Ele não se conformou em ver o exército de Israel sendo humilhado pelo filisteu. Golias gritando: não tem homem em Israel, não tem guerreiro para lutar comigo, não tem ninguém para me enfrentar. Aquele menino
olhou e não se conformou com aquilo. Enquanto um exército estava tudo tremendo, conformado, ninguém vai, está difícil, o cara é grande. Quando você olha muito para o problema, você dimensiona ele, aí o medo toma conta do seu coração. Porque o foco seu está no problema. Esqueça o problema, busque a solução, foque na solução. Você já sabe qual é o problema, mas se movimente para a solução. E como que Davi fez? Eu vou lá, vou derrubar esse cara. Ninguém acreditou nele. Mas não tiveram jeito. Deixaram o menino ir, porque ele, não, eu vou lá derrubar ele. Eu já matei urso, já matei leão. Isso aqui é só mais um para a lista. Mas a atitude dele de correr com a sua funda para cima do gigante é que deu a vitória para ele. Não se conformou. Talvez gigantes tenham se levantado na sua vida e você tenha se acovardado. Situações que parecem gigantes ali, que para te te trazer medo, né? Vamos mudar. Que vem te trazer medo, te trazer pânico, mostrar as suas fragilidades. Mas aí você se esquece. Quem é o Deus? Porque quando o gigante estava confrontando, ele não estava confrontando Davi. Ele estava afrontando o Deus de Israel. E ele chamou Deus para a sua batalha. E olha, uma pedrada na testa, derrubou. Ele vai lá com a espada, arranca a espada de Golias e termina o serviço. É assim que nós devemos fazer. É fácil? Não. Porque vai lidar dentro de nós com muitas limitações que nós temos, sabe? Muitos medos que nós temos. E ali precisa de uma dependência total do Senhor para que a gente possa olhar para nós e falar, não, eu posso, eu consigo. O Senhor disse na palavra que eu posso. O Senhor disse que o Espírito de Deus habita em mim e eu posso. Então eu não tenho que ficar encolhido, sabe? Acostumado com o problema, é assim mesmo. Depois ele para, ele está xingando, mas já que ele... Já viu aqueles, quando a gente... Hoje não existe muito mais, assim, então... Mas no nosso tempo de escola sempre tinha um mais forte que sempre batia nos pequenos. Eu estava entre o meio ali, eu apanhava e batia também. Zoava todo mundo. Mas aquele forte sempre sobressaía. Dificilmente alguém enfrentava ele. A gente só de olhar para aquele cara que ficava azucrinando a gente na escola, você cortava caminho. Muita coisa a gente deixou de fazer porque fulano estava lá. Eu vou lá, não, aquele cara está lá. Vai ficar zombando, vai ficar aloprando, vai ficar brigando. O bullying, né? Hoje não pode nem olhar direito, está olhando torto para mim. Né? Não pode nem nada. Mas nós sobrevivemos ao bullying, amém? Só os que sobreviverem dão glória aí. Cara, eu tinha tanto bullying, olha, se fosse por isso eu não estaria nem aqui. Mas aí, olha só, ações, né? A sua mudança está à distância de uma atitude sua, de uma ação sua, de algo que você queira realizar. Se movimente, não olhe para o impossível. Não olhe, olhe para Deus. Deus é o Deus do impossível. Se Ele disse que todas as coisas nós podemos. É que a gente olha o entorno da gente, a gente olha a nossa realidade. Olha, você não é essa realidade que você está vendo. Deus nos vê lá na frente, Deus te vê lá na frente, conquistando, reinando, sabe? Vivendo feliz, o seu casamento pleno, a sua vida plena, você tendo prosperidade. Nós temos que aprender e falar, Senhor, me ensina a enxergar como o Senhor me enxerga. Mostra para mim, eu quero dar um gás aqui, porque às vezes a gente precisa disso. Levantar, nós precisamos nos posicionar. A gente vê na história de Israel, Samar era um guerreiro de Davi, e ele estava cuidando de uma plantação de lentilha, que todos os anos os filisteus iam lá e roubavam aquelas lentilhas deles. Ia lá, toda a produção ia lá e roubava. Só que um dia Samar, ele se posicionou e falou assim, não se conformou em trabalhar e ver a sua produção roubada. Olha que triste. Imagina, você trabalha o mês inteiro e vem alguém e te rouba todo o tempo, todo o seu suor, todo o seu trabalho. Não podemos nos conformar com isso. Aí ele, o
que ele fez? Ele se posicionou em meio à plantação, e ele sozinho derrotou todo o exército. A Bíblia diz que a espada colou na mão dele, mas ele estava lá firme, defendendo o que era dele. Ação. Nós precisamos de ter ações que nos movimentam ao propósito de Deus, nos movimentam a sair da mesmice, sair do comodismo. Nós não podemos ficar parados, meus queridos. Não podemos nos conformar. Deus tem algo extraordinário para nós, e Ele quer realmente mudar cada detalhe na minha vida, da sua vida, da nossa história. Mas até quando você vai se conformar? Até quando? Está bom do jeito que está? Se você achar que está bom, você é livre para escolher. Ninguém vai te forçar a nada. Mas analise bem, Deus tem algo melhor. Muito melhor. Seu casamento pode ser melhor. No seu trabalho, você pode melhorar. Você pode deixar de ser um funcionário para ser dono também. Você pode prosperar. Tudo é possível. Crescimento depende de nós. A mudança, a transformação. Porque assim, Deus no nosso caminho, junto com a gente, abraçando, envolvendo, instruindo, capacitando, a gente dependendo dele, o que vem de fora não vai te atingir, porque você vai estar blindado pelo Espírito Santo, guardado por ele, os seus ouvidos selados para ouvir o quê? O comando do céu, e não o comando de que vem aleatório, Sambalate e Tobias, não, para tirar você da atenção daquilo que você está fazendo. Não vos conformeis, não cochiem em dois pensamentos. Shema Israel, Adonai Elohim Erad. Ouça Israel, o Senhor é o único Deus. É isso. Ouça, o Senhor é o único Deus. Nós temos que nos voltar e falar: Senhor, me perdoa, se em algum momento eu mudei o foco, tirei o foco do Senhor, mas eu quero aqui, me abrace novamente, me envolva novamente. Eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver aquilo que um dia o Senhor desenhou para mim, aquilo que o Senhor escreveu na minha vida. Amém? Fique em pé, quero orar com você. E para isso acontecer, meus queridos, a renovação da nossa mente é essencial. Fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Se nós queremos resultados diferentes, teremos que fazer e tomar atitudes diferentes. E a palavra de Deus tem tudo o que eu e você precisamos para nos posicionarmos nesse mundo e sermos realmente pessoas de princípios, homens e mulheres realmente que vão fazer a diferença nessa sociedade. Homens e mulheres que não vão aceitar de qualquer jeito as coisas que vêm. Há um Deus que te chamou, há um Deus que nos chamou. Ele olha para mim e para você e diz: até quando você vai ficar parado? Até quando você vai cochear em dois pensamentos? Abra sua mente. Abra sua mente. Eu coloquei inteligência, eu coloquei criatividade. Essa massa encefálica que você tem é uma potência que precisa ser ativada pelo Espírito Santo. Deus quer usar o que você tem de melhor na sua mente. Renove os vossos pensamentos. Renove a sua mente, leia mais, se instrua mais, estude mais, se aperfeiçoe mais, seja excelente em tudo que você for fazer. Não seja medíocre, mas seja excelente. Abra sua mente. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos perceber de antemão
as áreas da nossa vida que nós precisamos dar uma sacudida nela. Mas dessa maneira eu não vou viver. Desse jeito eu não vou viver. Sabe? Em miséria eu não vou viver. Em opressão eu não vou viver. Em depressão eu não vou viver. Não vou viver, porque o Deus de vida habita na nossa vida. Eu não me conformo com isso. Pois a palavra de Deus que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Talvez o que está faltando seja o que? Presença do Senhor. Talvez tudo esteja meio bagunçado, as áreas aí precisando de um ajuste por falta de presença. Presença do Espírito Santo. Presença do Senhor. O que atrai a glória é um coração sedento. Um coração quebrantado. O Senhor, sabe, Ele não renega. Quebrante o seu coração, abra o seu coração para Ele e fala: Senhor, realmente até aqui eu achei que dava sozinho, tentei do meu jeito, mas Senhor, eu dependo de Ti. Eu levantei hoje é porque o Senhor chamou o meu nome. Eu reconheço que Tu és único na minha vida. Acende em mim novamente a paixão pelo Teu nome, paixão pela Tua palavra. Não me deixe moldar por este mundo, que as paixões desse mundo não me seduzem, que as paixões desse mundo não venham nos corromper, mas que sejamos fortes para dizer não, sejamos fortes para nos posicionarmos e tomarmos realmente posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Até quando? Hoje é um dia de eu e você darmos um basta nessas situações. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo trazer à sua memória as áreas que Ele quer que você rompa os limites, que você supere, que você cresça, que você saia, sabe, Pai querido, nos colocamos na Tua presença, Senhor, abrindo o nosso coração diante do Senhor com as áreas que nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos ser tocados novamente, sermos avivados, chacoalhados, ó Deus amado, para nos posicionarmos e rompermos com as barreiras da nossa vida, Senhor. Pois a Tua palavra diz que em Ti somos mais do que vencedores, em Ti podemos todas as coisas. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nós tomamos posse do Teu mover. Espírito Santo, flua em cada coração nessa noite. Encha cada um, ó Deus amado, de ousadia, de coragem, de intrepidez. Encha cada um aqui, Senhor Deus, para que possa romper os limites da sua alma, para que possamos ser libertos, ó Deus, de traumas, de medos, de angústias que nos prendiam de alguma forma. Senhor, Tu tens toda a liberdade. Quebra os grilhões nessa noite, Senhor. Quebra os grilhões que nos impediam de romper, nos impediam de chegar além. Bolas de ferro acorrentada aos pés. Pai amado, quebre essas correntes para que os Teus filhos possam correr na velocidade da corça e conquistar além do impossível, além daquilo que imaginávamos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra em cada um, sopra em nós essa noite. Em nome de Jesus. Se você precisa desse renovo do Senhor, vem à frente. Você precisa ter um
numa atitude. Essa já é uma. Deus se move com quem se move. Se mova do seu lugar, venha até o altar. Se você precisa de alguma área que o Senhor movimente, que o Senhor te tire do ostracismo, venha à frente e deixe o Senhor movimentar na sua vida. Deixe o Senhor movimentar na sua vida. Senhor, som dos corações. Fala aos corações, Senhor. Vidas que precisam de uma transformação, uma mente transformada para conquistar as suas promessas, uma mente curada, sarada, Deus amado, para viver a plenitude que o Senhor sonhou para cada um. Pai amado, em nome de Jesus, que os grilhões sejam quebrados. Não se prenda, porque hoje o Senhor está quebrando os grilhões. O detalhe é que muitos se acostumaram a viver presos nos grilhões. Se liberte hoje. Hoje Deus nos dá a oportunidade de sermos libertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou pedir a quem for orar, os irmãos, a tocar nos tornozelos, como se estivessem tirando as correntes das pernas, e nos punhos, tirando as correntes dos punhos. Podem orar, homem com homem, mulher com mulher. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado. Sejam quebrados agora os grilhões que têm prendido os teus filhos. Em nome de Jesus. Todo espírito contrário, Pai amado, todo céu de bronze, todo céu seja agora, Deus, aberto em nome do Senhor Jesus, e a glória do Senhor se manifeste neste lugar. Pai amado, os teus filhos vão romper, os teus filhos vão crescer, os teus filhos vão além daquilo que eles possam imaginar, porque a velocidade da conquista, da unção, ó Deus amado, será amplificada nessa noite, porque tudo aquilo que prendia-os, Pai amado, agora não prendem mais. Eles são livres para correr, livres para, ó Deus, se posicionar e não ficar conformados com situações que viviam, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Não se conforme com a situação que viviam. Hoje o Senhor te liberta. Hoje o Senhor quebra os grilhões e te leva aonde Ele quer que você esteja, num lugar de conquista, num lugar de honra, num lugar realmente de plenitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebre os grilhões. Quebre os grilhões. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou.
descansa. Sei que o autor do amanhã me guiará. E essa é a minha história, a minha canção. Eu louvo meu Salvador, irei com meu coração. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus. Glória a Deus. Nós confiamos em Ti. Você que veio à frente, receba a sua libertação. Vá para casa confiante, que hoje o Senhor te tocou e algo vai acontecer. Amém? Podeis voltar aos seus lugares. Separem seus dízimos, ofertas, primícias, com alegria no coração. E Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Separa a sua oferta, levante ela. Vamos dar graça ao Senhor. Pegue a sua semente. É o momento que o Senhor é honrado, amém? Levante sua oferta. Deus, nós queremos ser grato a Ti, Senhor. Obrigado pela provisão do céu sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Nós temos colhido daquilo que nós temos plantado diante do Senhor. Nós pedimos que nessa noite os Teus filhos deste lugar, quando vão Te honrar, Senhor, vão entregar diante do Senhor aquilo que é do Senhor, vão trazer uma oferta, uma semente, vão depositar diante do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor seja violento em abençoar os Seus filhos e possam ter um testemunho daquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Que essa seja a verdade de cada coração que se propõe a entregar na tua casa, a entregar diante do Senhor. Se essa é uma verdade, traga a sua oferta diante do Senhor com alegria, com celebração. Aleluia. Pode vir, querido. Quem ouviu? Amém a
aplauso bem forte a ele. Glória a Deus, querido. Eu quero só... Eu não ia falar não, mas o Flor falou a palavra que... Eu disse se ele falasse, eu ia complementar. Ele falou a palavra correr. Entenda algo, o poder de Deus ele não diminuiu. Você sabia disso? Você sabia disso? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que opera hoje neste lugar. É o mesmo poder disponível para mim e para você. E ontem nós estivemos num seminário de treinamento Kids. E nós fomos muito impactados por verdades que tirou a gente do conforto. E hoje essa palavra veio para coroar isso, sobre até quando. E eu disse em um momento lá que a igreja ela tem não sei se eu posso usar essa palavra, mas ela tem uma característica muito ruim nela, que é o poder de reação. A igreja nunca está preparada para algo que já vem sendo anunciado há muito tempo. É engraçado que nesses momentos que a gente sabe que, aquilo que o Flor falou, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, a gente sabe que esse mundo não é do maligno, a gente sabe que os planos do diabo contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra a nossa regra de fé, os planos do maligno contra os seus filhos, o plano do maligno contra a sua família, nós sabemos de tudo isso, mas é impressionante o quanto nós não estamos preparados para rebater isso. E nós só damos passo de reação quando algo já aconteceu. Você está comigo aqui? Quando algo já fermentou, quando algo já transbordou, quando algo já aconteceu. E diante do Senhor, ontem eu falei, Deus, que a igreja do Senhor hoje aprenda a sair desse momento de simplesmente reagir, mas diante daquilo que o Senhor tem entregado para nós, que nós vamos viver na próxima estação, que nós estejamos prontos. Porque, querido, existe uma chuva que o Senhor vai trazer sobre nós, amém? Mas para isso nós precisamos estar com a terra pronta, nós precisamos estar com a semente pronta. Deus ele tem anunciado nesses últimos dias sobre essa chuva, sobre algo poderoso que Ele vai fazer. Mas a pergunta para nós hoje, como está a terra, como está a semente? Nós já estamos prontos para viver essa verdade, nós já estamos prontos para plantar e para que a chuva venha sobre nós. Nós precisamos correr, sabe por quê? Porque já tem planos no papel contra a sua família, tramitando contra a sua casa. Já existem planos do maligno tramitando contra a realidade da fé que nós professamos ao Senhor. Existem realidades, querido, de crianças que estão se declarando ser ateu. Tamanho é o desprezo pela presença, tamanho é o desprezo por Deus. Então essa palavra veio hoje para trazer um choque de realidade em nós. Até quando nós, como filhos do Senhor, como enxertados na videira, vamos deixar? Não é para agora, não é para já. E não sei se faz sentido para você tudo isso que foi falado aqui, mas não é tempo da gente ficar acomodado. É tempo da gente buscar no Senhor, Deus, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para que a minha casa, para que a minha igreja, para que a minha família não seja alcançado por isso? Não existe terreno neutro. Não existe terreno neutro. E nós, crentes, não podemos ser neutros. Não tem espaço, não pode haver espaço no nosso coração para terreno neutro. Nós precisamos ser intencionais, assim como o inferno é intencional em te destruir, em destruir a sua casa, em destruir a sua família, em destruir a nossa igreja. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ter uma prática de ler a Bíblia, porque a palavra diz, inculca a palavra. Eu não sei se você sabe, querido, mas o projeto do diabo é que nós venhamos a ter simplesmente acesso à Bíblia online, a Bíblia no celular,
Porque aqui a Bíblia Online, qualquer maluco, qualquer louco pode entrar aqui, atualizar e colocar o que ele quiser. Se nós não tivermos o papel, a verdade, a gente vai ser passado a perna. Você está comigo aqui? Faz sentido para você que nós estamos no meio de uma guerra? E não tem espaço para ser neutro, não tem espaço para estar em cima do muro? Faz sentido para você de que existe um mundo muito maior e muito mais poderoso do que esse que você habita? Existe um mundo chamado espiritual, e nesse mundo é onde as coisas acontecem. E se nós não estivermos, querido, com os nossos olhos nesse mundo, se nós não estivermos com as nossas práticas diárias no Senhor, com os olhos nesse mundo, nós vamos ser roubados, nós vamos ser levados. Nós não vamos estar prontos para a chuva que o Senhor trará nos próximos dias sobre as nossas vidas. Nós precisamos sair daqui hoje com essa pergunta: até quando? Até quando eu vou deixar? Até quando eu vou fingir vista grossa? Até quando eu vou permitir que os meus filhos sejam roubados, seus filhos sejam roubados? Até quando eu vou permitir que o diabo sambe na minha casa? Até quando eu vou permitir? E isso, querido, não é algo estrondoso, isso é em pequenos detalhes, pequenas situações. Muitas delas se encontram naquilo que você diz assim: não tem nada a ver. Isso é ser bitolado demais. E nós estamos numa guerra. Se nós não nos apoderarmos do poder de Deus que não diminuiu, nós vamos ser levados. Nós não vamos estar prontos. Sabe por quê? Porque a cada dia, assuste você ou não, mas a cada dia a tendência da humanidade é piorar. A ansiedade, a depressão, tudo isso você já sabe. Mas a pergunta é: até quando nós vamos estar despreparados para vivermos uma realidade de alcançar essas pessoas? Até quando a nossa resposta para isso vai ser: isso é normal, o mundo é assim mesmo, as pessoas elas estão ansiosas, as pessoas elas estão... Nós precisamos sair daqui hoje, querido. E entenda, eu não quero de maneira alguma diminuir o que o Flor trouxe, mas eu preciso, de fato, te assustar hoje, te fazer sair daqui com os olhos fervendo em Deus. Deus, eu preciso. Sabe, eu preciso me desvencilhar de pecados, eu preciso me desvencilhar de uma vida que eu acho que não tem nada a ver. Eu preciso largar aquilo que foi falado aqui, eu preciso me desprender de situações que eu sei, que eu volto, que eu revisito, de pecados que eu cometo, de situações que eu faço, de situações que eu corro. Ele falou de José, cara, meu Deus. José correu diante de uma situação. Correu, fugiu. E muitas das vezes nós não corremos. Nós dizemos: a carne é fraca. A carne é fraca. Não é pretexto para pecar. Porque a Bíblia nos orienta a fortalecermos a nossa carne no Senhor. Ou melhor, fortalecemos o nosso espírito no Senhor. E diante daquilo que nós recebemos ontem naquele lugar, eu não poderia sair daqui hoje sem dizer isso para você. Você está numa guerra. E detalhe, você não está nem no campo seu, você está no campo do inimigo. E nós precisamos saber como lutar. Nós precisamos saber como rebater. Nós precisamos saber como atacar. Nós precisamos saber como atacar. Diante dos planos macabros, nós precisamos nos levantar. Nós não podemos ser neutros. Esteja você onde você estiver, você precisa entender que aquilo que você professa, aquilo que você acredita, aquilo que você levanta como bandeira, precisa ser respeitado, precisa ser honrado. Sabe por quê? Porque só assim, como já foi dito, Deus vai fazer algo quando você começar a andar. O milagre vai acontecer, a situação vai mudar quando você começar a declarar, quando você começar a fazer. Nesses momentos, nesses campos, se levante como um profeta de Deus, profetiza, fala, chama a existência, mas não deixe, querido, não deixe a sua voz ser abafada.
Não deixe o seu clamor ser escondido. Até quando? Até quando nós vamos ficar? É desse jeito mesmo, é assim mesmo. Não é assim não. Existe um poder do céu em resposta a tudo que nós vamos experimentar na próxima estação. Mas para isso nós precisamos estar pronto. Amém? Nós precisamos estar pronto. Precisamos estar pronto para a missão que vai ser nos dada nos próximos dias. Precisamos estar prontos para ter resposta. E essa resposta não vai vir de alguém, vai vir aqui de dentro, daquilo que você carrega, daquilo que você tem de Deus. Primeiro você conhece, depois você experimenta. Então precisamos conhecer o Senhor para experimentar o mover que Ele vai trazer para nós nos próximos dias. Amém? Você está comigo aqui? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça mesmo que essa palavra nos próximos dias seja tão como um sino, sabe? Que martela. Que o Senhor te acorde, querido. Que o Senhor te acorde com visões. Que o Senhor acorde com situações que você precisa resolver aí dentro, para que a verdade do reino seja estabelecida nesse próximo tempo. Amém? Eu quero aqui compartilhar com vocês alguns recados. Quarta-feira nós estaremos aqui às 19h30. Amém? Quem vai estar aqui diz amém. Glória a Deus. Por 7 caminhos fugirão, né? Nós estamos partindo para a segunda, se eu não me engano, a segunda ministração, né? E de fato o Senhor tem sido muito bom, né? Então venha aprender, né, a fazer o inimigo fugir da sua vida mesmo. Venha se blindar, venha aprender sobre o céu, para que de fato nós possamos estar pronto para a próxima estação que nós vamos viver neste lugar. Então, quarta-feira às 19h30, por 7 caminhos fugirão. Amém? Domingo nós temos culto de celebração a partir das 18h30. No sábado, dia 28, tem treinamento do Ministério da Mídia, né? Então, pessoal da mídia, vem para cá. Você que deseja, ou você que não deseja também, mas vem ver como acontece, como que eles fluem, né? Vai que você acaba se apaixonando por esse ministério, né? E eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Então, sábado às 19h30. Tá pronto o vídeo aí? Assistam o vídeo aí. Tem som? De novo. Então lê aí, querido. Vai deixar nós ler ou não vai? História da humanidade. Do princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu enxergo, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.